acaso, a minha primeira opção de curso, que na época era engenharia civil, eu prestei vestibular, não passei na federal, e aí eu não quis ficar em casa um ano para fazer vestibular de novo, sem estudar, e aí eu resolvi me inscrever com a minha nota no Enem em alguns cursos que eu achei que eu teria alguma afinidade. E acabou que eu passei em sistemas para a internet, no campus de Frederico, que era perto da minha cidade, então eu achei que seria legal, como experiência, ou pelo menos por um ano, fazer o curso. E aí, quando eu comecei a fazer o curso e caí lá na disciplina de algoritmos, eu vi que talvez era isso que eu queria fazer na minha vida, que talvez eu fosse gostar de trabalhar com isso. E aí eu continuei no curso e acabei me apaixonando pela profissão, digamos assim. E depois da graduação, no último ano da minha graduação, eu já comecei... Meu Deus, tem uma mosca aqui. Eu já comecei a fazer um estágio numa empresa da cidade, e aí foi quando eu realmente vi que era isso mesmo que eu queria fazer, que eu comecei a entender como que se construía um site, como que as coisas funcionavam, e que era isso mesmo que eu queria. Aí depois da minha graduação, eu fiz uma especialização que é em projeto de desenvolvimento de aplicativos móveis. Eu fiz toda o meu TCC da graduação e da pós focado em projeto de aplicativos móveis com linguagens web. Então, como eu já tinha feito meu TCC da graduação nessa área, eu achei que seria interessante fazer uma pós, uma especialização mais profunda nisso. Aí, no meio dessa pós, desse meu estágio, desse meu trabalho, eu e dois amigos meus, na época, que também faziam o nosso curso, tivemos a ideia, aquele grande sonho de abrir uma empresa e ficar milionário. E não é bem assim, mas a gente tentou. Então, a gente abriu uma empresa de desenvolvimento web em Novo Hamburgo. Eu fiquei na empresa por uns 3 anos, acredito eu. E aí acabou que não deu mais certo para mim, não deu certo com a cidade, não deu certo na sociedade. E aí eu acabei saindo da empresa e voltando para cá, para minha região. E bem nesse ano, então, eu prestei concurso para professor substituto do IFAR de Frederico. E aí eu entrei como um ano, então, de professora substituta no curso de Sistemas para a Internet, que é o mesmo curso que nós nos formamos, e no técnico em informática. Foi uma experiência, assim, de outro mundo, completamente diferente de tudo que eu já tinha feito. Muito bacana, agregou muito, assim, para a experiência mesmo, foi muito legal. E aí acabou que no fim do ano passado terminou esse contrato, como era substituto, e até no máximo 2 anos, mas eu fiquei por um ano só. E eu já tinha esse projeto da minha empresa em andamento enquanto eu estava no IFE. E aí acabou que no início desse ano, então, a gente terminou o nosso produto e lançamos a empresa. E agora, então, eu estou exclusivamente trabalhando na Ideal Temperatura, que é uma empresa voltada para o monitoramento de temperatura e umidade no momento de frigoríficos. Estamos focando nessa área. E é basicamente esse, assim, o resumo de como eu cheguei até onde estou agora. Boa noite a todos e a todas. Gostaria de agradecer o convite do professor Marco e do professor Gabriel para participar desse bate-papo, né? Então, como o Gabriel já disse, meu nome é Karina, eu sou formada no técnico em informática no antigo Colégio Agrícola de Frederico Westphalen. Atualmente esse campus não existe mais, pertence ao Instituto Federal Farroupilha. E então eu fiz o curso técnico e o curso superior, o Tecnólogo em Sistemas para a Internet, o TSI, no caso, né? Eu fiz estágio durante o técnico, comecei a atuar na área. Depois do estágio, eu fui efetivada pela empresa que eu fiz o estágio. E então eu sempre conciliei, desde o curso técnico, na graduação e agora no mestrado, que eu faço mestrado em Ciência da Computação em Santa Maria, na UFSM. Eu concilio, então, o estudo com o trabalho. Atualmente eu estou trabalhando no Instituto Federal Farroupilha, aqui em Frederico, como técnica em tecnologia da informação. Eu passei no concurso público quando eu estava terminando a graduação,
faltava um semestre, mais ou menos, para eu me formar na graduação, e aí eu fui chamada para trabalhar em Chapecó, na Universidade Federal da Fronteira Sul. E ano passado surgiu uma vaga, essa vaga de técnico em TI, aqui em Frederico, e eu solicitei redistribuição, a transferência, no caso, né? Então, desde mais ou menos de setembro do ano passado, eu estou trabalhando aqui em Frederico, daí, no IFAR. Eu achei interessante que a Camille falou que se encontrou na área quando foi fazer a disciplina. Foi de algoritmos ou foi de estrutura de dados que tu disse? Foi de algoritmos, porque foi assim, a primeira disciplina mais técnica que a gente tem no curso é algoritmos, se eu não me engano é logo no primeiro semestre. Então foi a primeira disciplina, porque estrutura de dados, a gente teve todo um... Como é que eu vou dizer? Era o nosso terror. Na verdade, eu não achei tão terror quanto as pessoas falaram que ia ser, assim. Tipo, tu chegava no primeiro semestre e fazia algoritmos. Ah, eu gosto de algoritmos, acho que vai ser legal, não sei o quê. Aí a primeira coisa que tu estava era assim, espera chegar a estrutura de dados, aí vocês vão ver, não Verdade. sei o quê. Fazia a disciplina assim ser 10 vezes pior do que ela de fato era. Não, é porque eu estava lembrando das minhas próprias experiências aqui, né? Eu nunca tive, assim, ó, o sonho ou a vontade, desde pequeno ou desde adolescente, de cursar na área de TI. Mas eu sempre tive muita inspiração, assim, de um tio meu, que já era da área e foi nosso professor, né? Então, como ele era muito, a gente era muito próximo sempre, ele meio que me inspirou, assim, a entrar na área. E fui meio de cabeça, não tinha ideia do que eu ia encontrar, mas acabei gostando, sabe? Aí depois que eu terminei a faculdade, eu estava trabalhando de desenvolvedora e sabe quando coisa que está faltando, parecia que eu sentia falta assim da área acadêmica e eu estava numa época que eu precisava ou estava disposta a experimentar outras áreas para saber que rumo que eu ia tomar na minha vida, né? E foi a época que eu entrei no mestrado. E a Karina também entrou no mestrado há pouco tempo, então ela também vai se, como é que eu vou dizer, senti a mesma coisa que eu senti ao entrar no mestrado, porque foi um baque muito grande, né? Você entra no mestrado achando que vai ser a mesma coisa que a graduação e é um mundo completamente diferente. Justamente, né, a gente sai da nossa zona de conforto, porque, tipo, eu estava em Chapecó quando eu comecei a fazer o mestrado, então eu tinha uma longa distância para percorrer, tipo, atravessar o estado para fazer o mestrado em Santa Maria, e foi difícil no início, sim, porque é um baque, tu tá acostumado com uma rotina, mas eu estava disposta, para mim também foi assim, Maria Helena, parecia que faltava alguma coisa, sabe, eu queria fazer o mestrado, em Chapecó tem na educação, né, mas eu queria na nossa área, sabe, eu queria fazer o mestrado na nossa área. Então, foi ali que eu entrei em contato com alguns docentes da UFSM, e assim, no momento, eu fazia o e-mail, escrevia bonitinho, e quando eu mencionava que eu estava trabalhando, alguns docentes não me retornaram e-mail. E eu fui descobrir depois, porque muitos não aceitam mestrandos que não têm dedicação exclusiva. Sim. Cara, custa só responder o e-mailzinho, sabe? Tipo, tá, coisa assim. A minha orientadora, ela me sugeriu, eu expliquei toda a situação, né, que eu trabalhava, não tinha interesse em largar meu emprego, mas eu queria fazer o mestrado, e ela me sugeriu, então, começar como aluna especial. E foi muito bacana, porque aí eu fui levando, tipo, foi aquele baque aos poucos, sabe? Não foi aquele choque, assim, mas foi bem bacana. Minha orientadora é muito gente boa, ela entende a situação, tanto que quando eu fiz essa transferência de Chapecó para Frederico, surgiu essa vaga em Frederico, né, para eu me redistribuir para cá,
eu conversei com ela antes, né? Ela aceitaria eu me orientar dessa maneira, né? Porque até então eu estava em afastamento integral para fazer o mestrado em Santa Maria. Eu havia me mudado para lá recentemente, e então ela aceitou super de boas. Ela disse, olha, tu tem uma vida fora da pós, né? Então, ela foi muito gente boa comigo, e foi por causa dela que eu fiz essa transferência, porque ela aceitou também. Se ela dissesse que não, eu não ia me registrar. Só para contextualizar aí para o pessoal, não sei se todo mundo sabe o porquê que se faz um mestrado, né? Geralmente o pessoal entra num mestrado porque quer seguir uma carreira de docente, quer dar aula. Apesar de hoje em dia ter mestrado profissional, né? Que você vai ter todo um conhecimento teórico que você vai usar na tua prática no mercado de trabalho. Geralmente o pessoal ingressa no mestrado, na pós-graduação, para seguir na carreira de docente. Eu nunca tive, assim, na minha cabeça, desde cedo, que eu queria ser professora. Foi uma coisa que eu fui descobrindo aos poucos, sabe? Quando eu estava trabalhando de programadora em Frederico, era uma coisa que eu gostava de fazer, mas parecia que eu precisava experimentar um outro caminho, né? Então, eu pensei, por que não ingressar na área acadêmica para ver como que vai ser? E eu decidi para que lado que eu vou. Não que isso me impeça de um dia, talvez se eu ver que eu não estou no caminho certo, eu possa voltar a ser programadora, enfim. Mas isso que tu falou, Karina, é muito comum na pós-graduação, porque o que, que acontece? Os professores, eles têm muita preferência por aluno que vai ter dedicação exclusiva, né? O aluno que vai se dedicar só para pesquisa científica, que não vai ter um segundo trabalho, o aluno que vai ser, quem sabe, um bolsista, porque isso vai render tanto para o aluno quanto para eles também, né? Então, geralmente, o que se vê muito é que tem bastante alunos que começam um mestrado ou doutorado e têm um segundo emprego, uma segunda renda, e acabam não dando conta da quantidade de coisa que tem para fazer e acaba largando um ou outro. Então, né, é bem difícil conciliar os dois. Deve ser bem uma luta aí para você mesmo, eu imagino. É difícil mesmo, essa é uma das minhas dificuldades no dia a dia, assim, é conciliar o estudo, o trabalho, e agora com essa pandemia, a casa também, tem que cozinhar, né, tem que cuidar da casa, então é um desafio, sim, é difícil, mas é legal. Só para posso acrescentar um detalhe aqui, bem que você está Claro. bem nesse sentido, até o serviço público ele até te incentiva a fazer. Já uma empresa privada, muitas vezes, ela enxerga isso como um atraso para ela. Ela acha, não, ele vai, né, a pessoa vai estar saindo daqui, vai ter que ir nas aulas, quando vê vai perder 1, 2 turnos, né, no dia, ou até mais durante a semana. Então, empresa privada é um pouco complicada. Claro, empresas menores, mas empresas maiores já têm, né, uma visão um pouco maior, assim, tem um entendimento que é bom, né, tanto para a empresa como para o funcionário, né, mas as empresas menores são difíceis de liberarem por causa dessa questão da carga horária de trabalho, vai querendo ou não, vai reduzir, a não ser que a pessoa leve daí para casa para fazer, mas sabe como é que é, né, não é a mesma coisa que está fazendo na empresa, então é bem isso aí mesmo que vocês estão falando, Brits. Sei se a Camille tem alguma coisa para falar sobre a área dela, qual que é o maior desafio aí de ser empreendedora, qual que foi a maior diferença que ela viu do mundo da graduação para o mundo dos negócios. A grande diferença, assim, é que a graduação não te prepara para ser empresário, né? É algo que na graduação tu aprende a parte técnica, mas a parte de ser empresário, de abrir uma empresa, de vender o teu produto, a gente não tem na graduação, é muito diferente, assim.
Tanto que na nossa empresa, a gente chegou, na empresa que eu tenho agora, a gente chegou nesse impasse. A gente tem um produto, tem um sistema que é muito bom, que foi muito bem desenvolvido, e a gente chegou num impasse de que a gente não conseguia vender o nosso produto porque a gente não sabia vender. Então, a gente tinha toda a parte técnica bem estruturada, nosso produto era bem desenvolvido e a gente não conseguia vender, porque essa parte a gente não, infelizmente, a gente não tem essa parte na graduação. Então, a gente foi procurar um curso, algo fora, que nos ajudasse nessa parte de vendas mesmo, para conseguir vender. E eu acho que isso é uma grande dificuldade assim de muitas pessoas que saem da faculdade ou, sei lá, do mestrado para o mercado de trabalho, assim. Tu tem todo um conhecimento, tem toda uma estrada de conhecimento, mas muitas vezes tu não sabe como tu vai aplicar isso na empresa. Tipo, tu desenvolve um produto, mas aí o produto não vende. Aí é meio que um produto que é inútil. Se não vende, se não volta um lucro para ti, não vai ser interessante tu desenvolver isso. Então, são coisas assim que na verdade, eu só aprendi abrindo a empresa e quebrando a cara e tendo que correr atrás para aprender. É bem diferente, assim, algo que a gente não tem essa noção enquanto a gente está na graduação, com aquela coisa de, eu vou sair daqui, vou virar o Bill Gates, ou sei lá, Mark Zuckerberg, vou criar o Facebook 2.0. É uma realidade assim, bem diferente quando tu vai para o mercado de trabalho. É legal ouvir isso também, porque eu fico lembrando da época que eu trabalhava como programadora, que uma das principais diferenças que eu vi é que eu também não sabia lidar com o cliente, né? Tinha cliente lá querendo mudar os requisitos do sistema, do site, mudar a cor, mudar isso, mudar aquilo, tu pensava, mas puta merda, gente, de novo, né? Eu acho que é um problema que todo programador tem, não saber lidar com o cliente, e para quem é empreendedor tem que entender do mundo dos negócios, é bem mais difícil, é uma coisa que realmente faculdade não te prepara. Para mim também não preparou na hora de entrar na pós-graduação, porque eu achei que ia ser barbada, né? Então, já avisando aí a galera que quer entrar na pós-graduação, não é como se fosse uma segunda graduação, você vai ter que ralar bem mais, né? É uma coisa que a graduação não te prepara. Meninas, a gente tem bastante alunos do curso técnico em informática, então eu gostaria que vocês falassem, vocês já tiveram vontade na graduação, no mestrado, de desistir, de largar tudo e pensar em fazer outra coisa? Toda semana? Já. Eu falo isso porque muitas vezes os alunos reclamam, também às vezes dizem que não estão gostando, que é muito difícil, mas eu queria que vocês compartilhassem conosco as experiências de vocês, já que vocês não desistiram e estão aí. Já. Na minha opinião, a informática, assim, é uma área muito ampla. Dentro da informática, tu pode seguir 1 milhão de caminhos diferentes, assim, tem 1 milhão de possibilidades dentro da informática. E às vezes, por exemplo, o curso que nós fizemos, Sistemas para a Internet, ele era especificamente focado em desenvolver sistemas para a web. Por exemplo, a gente não aplicativos móveis, mas a gente não saiu da graduação, por exemplo, sabendo criar um aplicativo móvel. A gente teve uma noção. Então, eu acho que a grande sacada é tu entender qual dos ramos da informática, tipo, qual é a área que mais te interessa. É a parte de desenvolvimento ou é a parte de hardware? Eu gosto mais de montar e desmontar um computador, é isso que me interessa mais. Ou, sei lá, é da área de pesquisa, que nem, sei lá, quero, sei lá, seguir na área docente, quero trabalhar com pesquisa nessa área. Então, eu acho que a grande sacada é tu descobrir qual área dentro da informática que mais te interessa, porque todos os cursos vão ter algumas disciplinas que são mais difíceis, ou que não chamam tanta atenção, que tu não gosta tanto. Mas tem que ser persistente. Se tu descobre que tu gosta de uma dessas áreas, tu foca nessa, tenta focar mais nessa área, se desenvolver mais nessa área. Acho que é por aí o caminho.
Eu também já pensei em desistir várias vezes, é normal. O que eu procuro fazer? Eu procuro conversar com outras pessoas. Agora não mais, né? Mas mais assim no início, porque dificuldades, né, aparecem e às vezes a gente não sabe como lidar com aquilo. Então, eu sempre procurei conversar com outras pessoas, estudar, né? Tipo, às vezes, não entendi tal coisa, procurar alguém para auxiliar, né? Fora da sala de aula, muitas vezes. E como a Camille disse, nossa área tem várias áreas dentro da TI, da computação, né, no caso. Então, procure focar em alguma ali que você se identificar e tem que ser curioso, né? Tem que confiar também no potencial e é mais ou menos isso. Eu sempre procuro, assim, conversar. Até atualmente, assim, no mestrado também, quando eu vejo, ó, tá osso, eu tento conversar com os colegas, né? E a gente também tá num momento difícil, né? Nessa pandemia. Então, procurar conversar com outras pessoas que provavelmente também tenha passado por algum momento de desistir, né? No caso. Mas é por aí, gente. Não dá para desistir. Isso que a Karina falou é algo bem legal, porque às vezes a gente tem a gente cria uma questão na nossa cabeça de que está sendo muito difícil, de que a gente não quer mais, de que não sei o que, de que não quer desistir, largar tudo. Eu acho que conversar com alguém que já passou por lá, tipo, de uma turma que já está, sei lá, uma turma, alguém que já passou por aquele problema, conversar com essa pessoa, pedir como é que foi, se ela teve as mesmas dificuldades, porque às vezes essa dificuldade todo mundo teve, mas várias pessoas conseguiram superar. Então, se várias pessoas já conseguiram superar, tu também consegue superar. Então, essa troca de ideias acho que é bem importante nesses momentos, assim. Sim, eu penso que se você não tem afinidade com uma área, aí tudo bem desistir, né? Porque você está lá fazendo teu curso de graduação e lá no meio do caminho você descobre que não era bem aquilo que você queria. É uma situação. Mas quando você tem afinidade com a área, quando você encontra sub-áreas que te interessam e no meio do caminho tem uma desmotivação, tá difícil, tá complicado, acho que eu não vou conseguir, isso é normal, mas é a nossa mente tentando se auto-sabotar, né? Então, para mim, eu sempre tive, assim, o que me ajudou, que nem as meninas falaram, é sempre você conversar com outras pessoas, principalmente pessoas da área, para trocar uma ideia e ter na mente aquele pensamento de não desistir, né? Eu tive muitas vezes vontade de desistir, mas para mim desistir nunca foi uma opção. Então, eu sempre pensava, por mais difícil que seja, eu vou ir até o fim, né? E acredito que tem muitas meninas aqui assistindo. Para mulher na área de TI é ainda mais difícil, porque a gente já sofre um preconceito, né? A gente entra numa área onde a maioria ainda é homem. Então, muitas vezes você vai se sentir como se outra pessoa estivesse te dizendo, em outras palavras, que tu não tem capacidade, que tu não vai conseguir, que, essa menina não vai durar nada no curso, sabe? Eu acho que as gurias devem ter alguma experiência para compartilhar sobre isso, mas eu duvido que não tenha nenhuma mulher na TI que nunca sofreu algum tipo de discriminação. Então, a gente entra numa área que por si só já é relativamente difícil. Para nós que somos mulheres numa área que é dominada por homens, é ainda mais difícil. Então, eu nunca tive esse pensamento de querer desistir, sabe? Eu acho que quando você coloca um foco na tua cabeça, você segue em frente, não dá bola pro que os outros vão falar, não dá bola para tua mente querendo se auto-sabotar e segue em frente que tudo vai dar certo. Esse é o meu conselho. Agora que a Maria puxou essa linha assim, de mulheres na área da informática, e que a gente ainda é minoria e tudo mais, eu sempre que eu participo desse tipo de conversa, de palestra, eu conto uma história. E eu vou contar ela hoje porque, se eu não me engano, eu acho que a Maria e a Karina
também participaram desse Brasil JS. Não sei se vocês vão ter essa mesma recordação que eu, mas eu lembro que um dos primeiros Brasil JS que eu fui, o Brasil JS é uma conferência de JavaScript que acontece em Porto Alegre, agora acho que acontece em outros estados também, já está bem maior. Mas quando a gente foi, era uma das primeiras conferências que teve assim em Porto Alegre. E fomos o nosso grupo, né, do campus lá de Frederico, do curso de informática. E lá no campus, nós mulheres já éramos minoria. Só que eu acho que eu pelo menos, não tinha ainda essa visão, assim, de quão minoria nós éramos, porque as nossas turmas eram pequenas. Então, tipo, as nossas turmas eram de 10 alunos, de 12 alunos. Então, mesmo a gente sendo minoria, a gente não tinha essa percepção, assim, de quão minoria a gente era. E quando a gente chegou nesse evento do Brasil JS, era um auditório enorme, assim, e era só homem. Era só homem naquele auditório. E eu lembro que a gente subia as escadas, assim, para sentar em algum lugar e ficava todo mundo encarando a gente. Todo mundo, literalmente, assim, como se a gente fosse de outro planeta. E foi algo que me marcou muito, assim, porque eu acho que foi a primeira vez que eu percebi como existem poucas mulheres na área da informática. Foi, assim, o primeiro baque que eu tive em relação a isso. Porque era incrível, ficava todo mundo encarando a gente como se a gente não devesse estar ali, não pertencesse ao lugar. Foi engraçado, mas ao mesmo tempo também assustador, assim, preocupante, porque é a primeira vez que eu percebi como eram as coisas, como a gente era minoria nessa área. Não sei se você estava nesse Brasil JS. Eu lembro, sim. Acontecem bastante eventos, né? Não só em eventos, mas a gente se sente meio peixe fora d'água. O pessoal tem algumas perguntas ali. Tem uma pergunta para Camille. Eu vi aqui. A Naira, não sei se é assim que fala, ela pediu se eu possuo colaboradores na minha empresa e como que está sendo nessa época de pandemia em relação a se preocupar com os colaboradores e com eles precisarem também prover para as famílias deles e tudo mais. Na minha empresa, a gente não tem colaboradores ainda. Somos 3 sócios, então eu mais um sócio e uma sócia. E no momento, então, a gente não tem colaboradores, não tem essa preocupação. A gente abriu a nossa empresa bem ali em final de março, abril. Foi bem quando começou toda essa história da pandemia. Tanto que a gente estava aberto, sei lá, um mês e meio, e eu não estávamos vendendo, o negócio não estava indo para frente, eu acabei procurando um outro emprego. Então, por 3 meses, eu trabalhei para uma outra empresa como desenvolvedora, porque nós não estávamos conseguindo ir para frente com a empresa por causa da pandemia. Mas aí entra também muito uma questão de que para nós foi o fato de não saber vender, aquela história de graduação te ensina a parte técnica, mas não te ensina essa parte de venda de empresa. E aí a gente começou a fazer um curso de vendas, e aí a gente começou a mudar um pouco a nossa visão sobre a empresa e sobre esse momento que a gente está vivendo. Então a gente descobriu como continuar, como vender o nosso produto numa pandemia também, ou em qualquer situação. E aí acabou que agora eu já saí do meu emprego de novo, eu pedi demissão porque eu não estava mais dando conta dos dois, do emprego e da empresa. Mas eu não tive essa experiência de ter colaboradores na empresa e ter toda essa preocupação. Eu, particularmente, não tive essa experiência. Não sei se respondeu a pergunta, se era isso. Bom, eu vou responder a pergunta do César. Sou da área da engenharia, peguei uma época de mudanças, tanto em graduações quanto em pós. Percebi mais de 50% de participação de mulheres nas turmas, inclusive nos formandos. Essa tendência de aumento acho que a representação feminina também pode ser vista na área de computação e TI, com certeza. Acho que as gurias também podem confirmar que quando nós entramos na faculdade, na época, acho que era 2011, praticamente não tinha meninas, assim, e era muito, muito difícil você ver uma mulher na área de TI, chegava a ser estranho, né?
Então, a nossa turma foi a primeira turma que se formou com um número relativamente maior de pessoas. Acho que foi a maior turma que se formou, acho que tinha 12 ou 13 formandos, e desses formandos o Marco disse que tinha 5 meninas. E essas 5 meninas foi a maior participação feminina na formatura do curso, né? E desde lá eu venho observando que as mulheres estão cada vez mais inseridas na nossa área, não só na parte de empresas, de você trabalhar numa empresa, ser programador, ser analista, como também em concursos, que nem a Karina, né? E também na minha área, que é a área acadêmica, no mestrado e doutorado, eu tenho visto, assim, uma quantidade sempre crescente de mulheres fazendo pesquisa na nossa área. Inclusive, tem muitas professoras lá do departamento que servem como uma inspiração, assim, para mim. Que eu vejo, assim, nossa, essa mulher é incrível, né? Uma pessoa, assim, que tem um currículo excelente, que bota muita gente no chinelo, sabe? Então, tem várias mulheres de diversas sub-áreas dentro da TI que fazem a diferença, que são inspiração para outras mulheres e que essas mulheres também estão crescendo muito na nossa área. Esse público está crescendo cada vez mais, isso é o que eu vejo diariamente. Só completando a resposta da Maria, mas em questão do evento que eu falei que a gente foi, do Brasil JF, nos anos seguintes que a gente foi, já tinha bem mais mulheres do que naquele primeiro evento. Não eram muitas, mas já tinha mais presença feminina nesses eventos. Já foi aumentando, então acho que gradativamente vai aumentar sim também na área de TI. Eu atualmente trabalho só com homens, nós somos em 6 no setor, eu sou a única mulher, mas assim, claro que eu gostaria de ter mais mulheres da área trabalhando comigo, mas assim, os guris que trabalham comigo são muito legais, eles me incentivam, eu tenho voz no setor, eles pedem minha opinião, a gente conversa. Tipo, já trabalhei em empresa que eu não tinha isso, então foi uma época que não foi muito legal, e diferentemente de hoje. Hoje eles pedem minha opinião, a gente decide as decisões em conjunto, e é bacana, assim, é saudável trabalhar com uma equipe dessa maneira, que te entende que não tem uma distinção de gênero, que eles, né? Então, está sendo bem legal trabalhar com o pessoal que eu trabalho hoje, que são mais 5 homens. E só que não é assim em toda a empresa, né? Em toda a equipe, não é assim sempre. Só completando de novo, em todas as empresas que eu trabalhei, eu sempre fui a única mulher. Inclusive, quando eu dei aula no IFAR, ano passado, eu era a única professora da área técnica mulher. Então, o resto era todos homens. E isso fez uma diferença muito grande para as meninas que estavam no curso. Ter alguém que elas pudessem se ver nessa pessoa, né? Tipo, que elas pudessem... Uma representatividade. Isso. Uma representatividade para elas. Foi bem legal, assim. E nas empresas que eu trabalhei também, eu sempre era a única mulher até agora. Então, na minha empresa de agora, tem mais uma mulher na empresa também. Mas antes, sempre eu era a única mulher do time de TI ou da empresa. Eu acho que a gente poderia compartilhar um pouco com o pessoal sobre o perfil que as nossas áreas buscam, né? Porque aqui a gente vem de áreas diferentes. A Camila é empreendedora, a Karina trabalha no IFAR como técnica, eu estou na área acadêmica, então a gente poderia, acho que, falar para o pessoal qual que é a personalidade, o perfil que mais se encaixa com as nossas áreas. Não sei o que vocês acham. Pode ser. Querem começar? Só um comentário aqui, ó. Tem mais alguns comentários no chat aqui. A Naira
como docentes, precisamos incentivar as meninas já no ensino fundamental. Em um evento, Meninas Digitais, não lembro o ano, conversei com uma docente de Frederico Westphalen sobre como o campus de lá estava conseguindo cativar as meninas e frequentar cursos da área de TI e exatos, né, que é o caso de vocês, né, a turma de vocês se formou com 5, né, a minha também na graduação foi isso aí, 5, 6, por aí, geralmente essa média, não muito mais que isso, né. A Fernanda depois colocou que a Fernanda da nossa aluna da Info, minha turma contém em média 35 estudantes, né, mais a metade são meninas, é verdade, no ensino médio integrado, tem muitas meninas mesmo, né, diferente depois da graduação, que já diminui bastante, mas os nossos integrados ali, a média é parelha, entre menino e menina, isso é um dado interessante. É verdade, no campus Legal. de Frederico, no ensino médio, no técnico em informática, em grande parte das turmas, a maioria era meninas. Os homens estavam em desvantagem, mas nos cursos de graduação eu acho que não, isso não acontece muito, mas no técnico em informática, lá era bem comum as turmas terem mais meninas do que meninos. Eu também tenho essa experiência de ver bastante meninas no curso técnico, porque eu já fui professora substituta também lá em Santa Maria, inclusive fui colega do Gabriel lá no Colégio Politécnico, e lá também tinha bastante meninas, então eu até falava para os colegas na época, nossa, na minha época, quando eu entrei na faculdade, quase não tinha menina, e aqui tem um monte, né, ficava maravilhada de ver como tinha presença feminina mesmo nos cursos. Bem legal. Mas, enfim, mudando um pouquinho de assunto, acho que a gente poderia falar sobre o perfil buscado nas nossas áreas, né? Eu acho que eu posso começar, então, um pouco falando sobre a área acadêmica. Como eu já falei antes, o mestrado e o doutorado são principalmente voltados para quem quer seguir na carreira docente, para quem quer ser professor, né? Então, a primeira diferença que você vê quando entra na pós-graduação, a diferença entre a pós-graduação e a graduação, é que quando tu entra num mestrado ou num doutorado, você vai ficar muito mais por conta própria. Pois até a Karina pode confirmar isso, mas eu tive essa experiência de entrar no mestrado e, meu Deus, eu tenho que encontrar o problema que eu vou resolver e eu vou solucionar ele por conta própria. Eu não vou ter sempre um professor ali, sempre me dizendo o que fazer, como fazer, vai por aqui, vai por ali. Então, enquanto na graduação você tem bem mais orientação, bem mais presença do professor e dos colegas, na pós-graduação você é mais você e Deus, sabe? Então, assim, tem que baixar a cabeça e trabalhar. O perfil da pessoa que entra na pós-graduação, no curso de mestrado e doutorado, no meu ver, a pessoa tem que ser uma pessoa bastante curiosa, né? Porque você vai resolver problemas da área através da pesquisa científica. Então, você vai levantar hipóteses na área e vai buscar comprovar ou defender uma ideia. Então, você vai resolver problemas não tanto na programação, mas mais fazendo pesquisa científica, mais fazendo ciência mesmo. Uma coisa que você tem que ter em mente na hora que vai entrar num mestrado ou num doutorado é que você vai ler muito, escrever muito artigo, porque toda pesquisa que você fizer, você vai ter que dar um jeito de reproduzir ela para passar adiante para outras pessoas, né? Então, a pessoa que vai fazer mestrado ou doutorado, ela não pode ser uma pessoa que odeia ler e escrever, por exemplo, porque ela vai passar a maior parte do tempo fazendo isso, né? Essa pessoa, ela tem que ser uma pessoa curiosa para conseguir resolver problemas da nossa área através de pesquisa. Tem que ser uma pessoa que seja capaz de lidar com prazos, seja capaz de lidar com pressão, né? Então, é um ambiente diferente, bem diferente da graduação, mas é algo que te traz bastante satisfação. Eu, pessoalmente, eu gosto muito de ser pesquisadora,
e adoro, assim, quando vem uma ideia na minha cabeça e eu tenho que comprovar essa teoria, tenho que defender uma hipótese, defender uma ideia e buscar meios de fazer isso. Então, para mim, é bem legal, sabe? Não que na pós-graduação você não tenha que programar. Muitas vezes, para te comprovar uma ideia, comprovar uma teoria, você vai usar de programação, inteligência artificial, enfim, vários outros métodos. Mas ela é bastante focada na teoria. Então, resumindo, o perfil do pesquisador, ele tem que ser uma pessoa curiosa, uma pessoa que se dê bem com ler, com escrever, com pesquisar, com resolver problemas, com levantar ideias, comprovar teorias, defender hipóteses. Então, mais ou menos é esse o perfil da pessoa que vai fazer pesquisa científica. O mestrado é bem isso, né? No te vira, né? A orientadora, no caso, ela diz qual caminho que tu tem que seguir e a partir disso é mais tirar a dúvida, né? Tá certo? Não tá? E já no serviço público, então, atualmente eu trabalho com suporte um pouco da infra. Em Chapecó eu trabalhei na parte na equipe do desenvolvimento, mas atualmente, mais ou menos, o que a gente faz suporte? É bacana porque a gente acaba conhecendo todo o campus, a gente atende todos os usuários, docentes, técnicos administrativos, alunos, os terceirizados também. Então, às vezes acontece de surgir um problema, e um problema novo, né, que é bem comum na nossa área, aparecer novidade e muitas vezes um problema que a gente não se deparou ainda com aquilo e pesquisar, né, procurar como resolver. Então, muitas vezes quase sempre a gente se troca ideia lá no setor, aconteceu isso, então a gente já repassa, porque vai acontecer de novo, se acontecer aquele problema, pode contar que vai acontecer de novo, então a gente já se avisa. E é mais ou menos isso que está sendo o que eu trabalho, então, atualmente no IFAR, assim. Karina, eu gostaria de te fazer uma pergunta. Qual que foi a importância de tu fazer o técnico em informática na tua vida? Então, se hoje eu sou servidora pública, foi por eu ter feito o curso técnico em informática. Porque na época, quando eu tomei posse em 2014, acho que foi, já fazem 6 anos, 2014. Na época, quando eu tomei posse no serviço público, eu apresentei o diploma do curso técnico em informática, porque na época eu não era formada na graduação, que no caso eu poderia assumir a vaga apresentando o diploma no nível superior, né? Então, é um cargo que eu ocupo até hoje, e então o curso técnico, para mim, além de assumir a vaga no concurso público federal, me abriu várias portas, porque na época, quando eu terminei o curso técnico, eu já comecei a atuar, já comecei a trabalhar na área. Eu fiz um processo seletivo para trabalhar no Pronatec, que também exigia um nível médio, com conhecimento técnico, e foi isso, assim. Então, foi muito importante para mim ter feito o curso técnico. E, na época, eu fiz o curso técnico subsequente, que agora não tem mais, né? E então eu fazia o curso técnico no antigo colégio agrícola e no período da tarde, e de noite eu fazia o ensino médio. Então foi puxado, foi bem difícil. Então por isso que surge vou desistir, mas a gente começa, como diz a Maria Helena, a gente tem que parar com essa mentalidade assim, de auto-sabotar, né? Porque é difícil, sim, mas a gente tem que ver o que a gente almeja, né? E seguir. Então, foi mais ou menos isso. Isso que a Maria Helena falou sobre seguir na carreira de mestrado, que é algo que tu tem que ler muito e escrever muito, foi basicamente assim o que me fez desistir de fazer mestrado.
porque eu não sou, o meu perfil não é sentar, ler e escrever artigo. Se alguém chega assim e me diz, escreve um artigo, eu já chego assim, me coçar inteira, porque não é o meu perfil mesmo, assim. Então, eu segui na área de desenvolvimento, de trabalho, de programação mesmo, porque eu entendi que eu não tenho esse perfil ainda. Talvez um dia eu faça um mestrado, talvez um dia eu tenha esse perfil, eu chegue lá, mas por enquanto eu entendi que não era o meu perfil sentar, por exemplo, ler, escrever, pesquisar, escrever artigo, defender uma tese, uma teoria, e foi basicamente isso assim que fez eu seguir outro rumo depois da minha graduação. E então realmente é bem importante ter esse pensamento assim de o que eu quero no futuro. Será que é um mestrado mesmo ou será que eu vou fazer o mestrado só porque é o próximo passo depois da graduação? Acho que tem que pesar bastante assim, se é realmente isso que tu quer, porque eu acredito que fazer um mestrado sem querer fazer o mestrado é algo que seja bem frustrante. E falando um pouco dessa área mais empresarial, dessa área de quem quer sair procurar um emprego ou abrir uma empresa, algo assim, acredito que vários de vocês já devem ter visto memes no Facebook ou no Twitter que falam assim, procura esse programador que tenha 50 anos de experiência, que saiba PHP, JavaScript, Java, COBOL, 1 milhão de linguagens, né? E isso é muito comum na nossa área. As pessoas, elas entendem que elas querem contratar alguém que saiba tudo de tudo. Só que essa pessoa não existe, ninguém sabe tudo de tudo. Então, eu acho que o ideal seria quem quer seguir na área como programador, como desenvolvedor ou algo do tipo, se especializem em uma coisa. Ninguém sabe tudo de tudo, o que não quer dizer também que tu não pode saber um pouco de cada coisa, mas tem uma especialização. Por exemplo, eu me especializei em desenvolvimento de aplicativos móveis com linguagens web. Então, eu fiz uma especialização nessa área, eu fiz meus TCCs nessa área, eu tentei me especializar nessa área. Hoje em dia, não estou mais nessa área, fui para outra área, e que é a área de desenvolvimento web com Arduino. Então, hoje em dia, eu fui para uma área bem diferente, que não tinha na minha graduação. Eu tinha noção, por exemplo, do que era um Arduino, mas eu nunca tinha trabalhado com um Arduino. E hoje em dia, o Arduino é praticamente o coração do meu produto. Então, foi algo que eu tive que aprender, me especializar para conseguir desenvolver. Então, a minha dica é para quem quer seguir nessa área mais profissional, se especializem em uma coisa, algo que vocês gostam, que vocês têm mais afinidade, tentem se especializar nisso e seguir nisso. E nunca deixe de se inscrever em uma vaga de emprego, porque vocês não atendem todos os requisitos. Principalmente mulheres, não deixem de fazer isso. Porque até tem uma pesquisa que diz que mulher, quando ela não cumpre 90% dos requisitos de uma vaga, ela não se inscreve. Então, tipo, ela sabe programar em PHP, em Python, em JavaScript, mas ela não sabe COBOL. Ela não se aplica na vaga, porque ela não acha que ela vai conseguir dar conta da vaga. Diferente dos homens. Os homens, se eles sabem um dos requisitos que tem para a vaga, eles se aplicam à vaga, porque eles acham que eles vão dar conta. Então, uma outra dica é não deixem de se inscrever nas vagas ou de tentar uma vaga, porque vocês não cumprem todos os requisitos. Às vezes é impossível cumprir todos os requisitos, mas se compensa com outras coisas, com curiosidade, com disponibilidade para aprender uma coisa nova, com esforço. Se tu mostra que tu é uma pessoa que tu está disposta a aprender aquela linguagem ou o requisito que precisa para a vaga, eu acho que às vezes é bem mais importante do que tu saber tudo que a vaga requer. E trabalhar em equipe também, né, Camille, é uma coisa que nem todo mundo consegue, né? Também só puxar só um gancho das falas que vocês fizeram sobre o mestrado, né? Eu conheço muita gente não, conheço algumas pessoas que justamente desistiram do mestrado porque acharam que iam chegar lá e iam sair programando. E não sabiam dessa parte, que é bastante leitura, bastante escrita. E eu também tenho umas sugestões para vocês que estão querendo ir para o mercado de trabalho. Algumas, então, atualizar o GitHub. Vocês têm algum projetinho pequeno ou projeto grande,
comita para o GitHub, porque normalmente algumas empresas dão uma olhadinha o que tu está desenvolvendo, e não só empresas. Já aconteceu comigo de um pesquisador entrar em contato para ter mais detalhes de um projeto que eu comitei lá, que tipo era para eu utilizar dali a um tempo, sabe? E da mesma maneira que eu também já entrei em contato com outros pesquisadores, porque eu precisava de mais detalhes do que eles haviam postado no GitHub. Então, o LinkedIn também é uma ferramenta bacana para quem está procurando vaga de emprego, essas coisas. Então, ficam algumas dicas aí para quem mais ou menos procura aí. Bom, a dica que eu tenho, se alguém quiser iniciar no mestrado, ou se alguém quiser iniciar num doutorado, só para fazer a diferença aí entre os dois, o mestrado, ele é logo em seguida da graduação, o mestrado vem por primeiro, né? Então, ele tem uma duração menor de 2 anos, então, em 2 anos você pode ser mestre na tua área, e o doutorado, ele tem duração de 4 anos. Então, para você fazer o doutorado, obrigatoriamente, você já tem que ser mestre, tá? Ambos têm o objetivo de estimular a pesquisa científica. Só que o objetivo dos dois é um pouquinho diferente, tá? No mestrado, você vai desenvolver uma dissertação ao longo de 2 anos, no doutorado, você vai desenvolver uma tese. Na dissertação, você não tem aquela obrigatoriedade de desenvolver ou dissertar sobre algo inédito, tá? O objetivo da dissertação de mestrado é você esmiuçar um problema específico, detalhar um tema específico com aprofundamento, com complexidade, né? Usando um método investigativo. Já a tese de doutorado, ela tem uma complexidade muito maior que a dissertação, tanto que você precisa de 4 anos para isso ao invés de 2, né? Então, na tese de doutorado, você vai precisar ter uma originalidade, né? Tem que ser algo mais inédito, algo que ainda não foi pensado ou algo que ainda não foi testado. Não precisa ser algo totalmente inédito no sentido de ideia. Você pode pegar, talvez, uma ideia já existente e adaptar usando um método totalmente diferente, tá? Então, a diferença aí, basicamente, da dissertação de mestrado para a tese de doutorado é a complexidade e o aprofundamento no tema. E para quem quer seguir nessa área, para quem quer entrar num mestrado ou num doutorado, quais que são as dicas que eu dou? Primeiro, você fazer uma disciplina como aluno especial, tá? Se você não já saiu da graduação e faz tempo que não está no meio acadêmico, seria interessante você entrar na universidade como aluno especial para fazer uma disciplina que você tem interesse, de preferência com um professor que você já pensa que possa ser o teu orientador no futuro, para você ir criando uma afinidade, um contato com um professor que possa vir a te orientar. Então, a partir desse contato, você pode trocar uma ideia com o orientador, se fazer conhecido para o orientador, para que você possa, né, se candidatar no processo seletivo para mestrado ou para doutorado. Outra coisa que a Karina comentou, e eu vou reforçar de novo, é que os orientadores, eles gostam muito dos alunos que estão engajados na pesquisa científica e que eles demonstram que eles vão ter uma boa dedicação para esse trabalho. Então, se o aluno já chega lá dizendo, eu quero fazer mestrado, mas para mim vai ser um trabalho secundário, o professor já não vai gostar, já não vai querer te aceitar como aluno de mestrado ou doutorado, justamente porque ele acha que em pouco tempo você vai desistir. E outra coisa, é muito importante, se a pessoa quiser começar no mestrado ou no doutorado, o aluno ter um engajamento científico no sentido de ser bolsista de iniciação científica, já ter apresentado pôsteres, já ter apresentado trabalho, já ter participado de eventos científicos. Então, eles valorizam muito esse tipo de atividade na hora de você entrar numa pós-graduação. É mais ou menos isso.
Meninas, eu queria fazer uma pergunta para vocês aí. Vocês já fizeram também estágio, algumas já foram bolsistas. Qual que é a importância que teve, então, vocês serem bolsistas na formação profissional de vocês? Comentem um pouco sobre isso. Para mim foi bem decisivo, assim. Como eu falei, né, não era a minha primeira opção de curso. Então, quando eu entrei no curso, eu gostei das disciplinas e tudo mais, mas eu não tinha uma ideia de como seria, por exemplo, trabalhar na área, como seria fazer aquilo a vida inteira. A vida inteira não, porque tudo é relativo. Mas como seria trabalhar nessa área depois. E aí eu fui bolsista durante a graduação, então eu trabalhei em projetos e eu fui estagiária também. Eu fiz um estágio no meu último ano da graduação. E foi, assim, uma virada de página o estágio para mim, porque lá eu aprendi muitas coisas que eu não sabia, ou que eu não tinha ideia. Lá eu pude pôr tudo que eu aprendi na faculdade em prática, tipo, todo o meu conhecimento, ver como funcionava, ver como era fazer um site, desenvolver um site, ou trabalhar na área, talvez não seja em desenvolvimento, mas foi completamente decisivo, assim, para mim, sobre querer ou não continuar nessa área, né? Foi uma virada de chave, assim, porque tu tem uma ideia de como vai ser o teu futuro depois da graduação, né? E aí tu também, se não é aquilo que tu quer para tua vida, é uma coisa que tu vai descobrir ali também durante teu estágio, né? Porque ou tu vai se dar muito bem ou tu vai ver que não é aquilo e vai tentar buscar outro caminho. Mas foi bem decisivo para mim fazer o estágio, principalmente o estágio. E as bolsas já foi mais no sentido de descobrir que eu não queria fazer, por exemplo, um mestrado depois da graduação, porque eu não sou muito da pesquisa, de ler, pesquisar, escrever artigo. Então, foi bem importante também, porque eu vi no estágio que o que eu queria mesmo era desenvolver, era ser programadora. E as bolsas foram legais, porque eu participei de projetos legais, eu também desenvolvi nas minhas bolsas, mas foi bem importante para mim nesse sentido. Eu fiz o estágio no final do curso técnico, foi meu TCC, então para mim foi muito importante fazer o estágio, porque assim que eu concluí o estágio, eu fui efetivada na empresa. Então, e desde dessa efetivação nessa empresa, eu sigo atuando, trabalhando na área. Então, para mim foi muito importante fazer o estágio e também eu aprendi aprendi muita coisa que na aula tu não aprende, né? Aprendi, enfim, né? Foi muito importante ter feito o estágio para mim. Faço minhas as palavras das gurias, né? Você acaba aprendendo com as bolsas de iniciação científica e com estágio muito mais do que se aprende na faculdade. Para mim foi muito legal. Eu lembro que na época eu trabalhei com desenvolvimento de aplicativos assistivos, né? Acessíveis. Então, para mim, assim, foi ótimo. Era a primeira experiência que eu tinha com tecnologia assistiva. Eu achei incrível aquilo. E também tem toda aquela coisa de você desenvolve a pesquisa e depois tem que apresentar, né? Então, tinha que ir lá formatar todo o pôster, participar dos eventos para mostrar teu trabalho, tudo isso é uma coisa bem diferente que só fazendo a faculdade, só seguindo o ABC do curso você não vai ter, né? Então, para mim foi bem importante, assim, foi a minha iniciação no mundo da pesquisa mesmo. Eu acho que uma das grandes sacadas assim do estágio é tu ter que juntar várias disciplinas que tu aprendeu na graduação. Então, eu, quando cheguei lá no mestrado, eu tive que juntar a programação com banco de dados, com como que eu vou fazer para subir isso para o servidor, como que eu vou fazer para o meu domínio mostrar o meu site. Então, eu acho que tu consegue juntar várias coisas que, às vezes, na graduação, tu não tem muita noção de como funcionam juntas, porque tu vai aprendendo lá banco de dados, programação, programação 2. E eu acho que no estágio, quando tu junta tudo isso, quando tu vê funcionando tudo junto, tu consegue ter essa noção de como as coisas vão funcionar juntas. Eu não Só vou sei. reforçar,
Se o pessoal tem alguma pergunta... Só vou reforçar aqui a questão do certificado, pessoal. Já coloquei aqui no chat o formulário, tá? Então, quem ainda não preencheu, por favor, preenche, tá? No final do nosso ciclo, a gente vai daí depois enviar o certificado para vocês com a carga horária, né, que vocês assistiram no todo, certo? Alguma pergunta, alguma dúvida, alguma curiosidade, algo que vocês queiram saber que a gente não falou? Não sei. Bom, eu vou compartilhar uma plataforma aqui de umas amigas minhas, que elas disponibilizam vagas na área, eventos, né? Então, com essa pandemia, é até uma oportunidade para a gente estar fazendo eventos online, pelo fato de não precisar se deslocar até a cidade, né? Então, aproveitem esse momento, se puderem, se quiserem, para fazer, participar desses cursos que estão disponíveis, né? Então, eu coloquei aqui no chat para vocês, se alguém se interessar, então fica uma dica também. Uma coisa que eu esqueci de comentar sobre mestrado e doutorado e que eu acho bem pertinente falar é que, principalmente na nossa área, gente, se vocês têm o intuito de fazer uma pós-graduação, estudem uma língua estrangeira, tá? Porque eu entrei no mestrado, eu tinha um inglês intermediário, mas você não vê pesquisas brasileiras escritas em inglês, é muito raro, escritas em português, aliás. É muito raro. A maioria, assim, ó, eu diria 95% das publicações científicas, dos artigos científicos que tem na nossa área, na ciência da computação, são em inglês. Então, como você vai fazer pesquisa e vai precisar estar lendo uma grande quantidade de artigos e escrevendo os seus próprios artigos para mandar para revistas e conferências, você tem que ter um certo domínio da língua, né? Então, eu sugiro para o pessoal que se eles têm interesse em fazer pós-graduação, que se especialize em uma língua estrangeira. Não vai ser bom só para o mundo acadêmico, mas também para você abrir uma empresa, trabalhar com várias outras coisas, né? Então, uma língua estrangeira é essencial hoje em dia, principalmente no meio acadêmico. Não só no meio acadêmico, né? Se você for trabalhar com programação ou praticamente qualquer área da informática, o inglês é fundamental, porque é tudo em inglês, tanto essa área acadêmica quanto documentação das coisas. Tipo, até existem traduções, mas a original é sempre mais completa, mais enxuta. Algumas traduções, às vezes, até não são bem corretas, né? Então, saber o inglês nessa área é fundamental. E também, até na pós-graduação, você às vezes vai ter aulas ou seminários ou palestras com professores estrangeiros que vêm de fora. E eles não vão falar português, eles vão falar inglês, né? Então tem que saber pelo menos o básico para conseguir entender o que eles falam. Isso também vai ocorrer se você está numa empresa e vai precisar falar com uma pessoa de fora, vai querer fechar parceria com alguém que é de outro país. Enfim, ultimamente a gente está utilizando o inglês para tudo, né? Então, é uma dica amiga aí, se vocês quiserem seguir nessa área, se encontraram nessa área, é bom ter o conhecimento de inglês. Até mesmo, Gurias, a questão, na parte técnica, os fóruns, né? A maioria das dúvidas, dos problemas, são resolvidos e colocados em inglês. Né? Programação, enfim, qualquer área da área de TI, programação, banco de dados, enfim, sempre quase tu vai encontrar a resposta nos fóruns em inglês. Dificilmente, quando é coisinha mais simples, assim, beabá do dia a dia, tu encontra em português, mas geralmente inglês, né, que é o domínio da tecnologia no mundo, né? Sim, tanto que toda consulta que eu faço, por exemplo, com alguma dúvida na área da informática, eu faço em inglês. Eu já nem faço mais em português, porque geralmente não tenho o que eu preciso.
Então, esses fóruns e Stack Overflow, que é bastante utilizado, é tudo em inglês sempre. Então, fundamental. Maria Helena, eu tenho uma pergunta. Quando tu entrou no doutorado, tu conseguiu aproveitar as disciplinas do mestrado? Os créditos, enfim? Sim, na UFPR, eu não sei como é que funciona em outros programas de pós-graduação, mas no meu programa de pós-graduação, eles aceitam até metade dos créditos que você deve fazer no doutorado, até metade desses créditos você pode aproveitar do mestrado. Então, se não me engano, eu tinha 32 ou 34 créditos para fazer no doutorado e eu consegui aproveitar em torno de 16 das disciplinas que eu fiz no mestrado. Então, isso já é uma baita mão na roda, né? Porque às vezes você quer ir direto para a pesquisa e não quer ficar tanto fazendo disciplina. Só que aí tem uma questão que o pessoal que termina o mestrado e às vezes demora muito tempo para começar o doutorado, tem algumas universidades que não aceitam. Tem uma validade, um limite aí de tempo que você pode pedir aproveitamento. Né? Então, como eu saí do mestrado e demorei em torno de meio ano, um ano para entrar no doutorado, eles aceitaram que eu utilizasse metade dos créditos pegando os do mestrado. Cinco anos o limite de tempo, não sei dizer o exato, né? Mas não é para sempre. Justamente. Tem algumas que eu sei que é até 5, mas não sei se é em todas, enfim. Meninas, e quais são os projetos que vocês têm profissionais para o futuro de vocês? Maria, depois que terminar o mestrado, Maria, depois que terminar o doutorado, Karina, quando acabar o mestrado, e Camille, com a tua empresa, o que vocês estão pensando? Bom, primeiro, terminar o mestrado, né? Primeira coisa, assim, não vejo a hora. Tem dias que não rende o negócio, tem dias que a gente procrastina, né? Mas não está sendo fácil, assim, nessa época de pandemia, não para mim, pelo menos. Mas a primeira ideia é terminar o mestrado, né? E, assim, seguir estudando. Eu sempre gosto de me atualizar, fazer cursinhos, participar de eventos, né? Que a gente sempre conhece outras pessoas, troca experiência, né? E mais ou menos isso, sabe? Não, agora que eu estou em Frederico, tá legal aqui, que eu consegui me transferir, não pretendo sair tão logo, mas tudo pode acontecer, né? Não tem nada definido, mas é mais ou menos isso, sim. Bom, eu pretendo terminar o doutorado, né? Também na mesma linha da Karina, que quer terminar o mestrado, eu quero terminar o doutorado. Eu estou aí na metade desse ciclo, então tenho mais 2 anos pela frente, mas para mim vai ser muito gratificante se eu puder terminar ou seguir adiante por quanto tempo for a pesquisa que eu estou desenvolvendo, que eu comecei o meu mestrado pesquisando um sistema de reconhecimento de fala infantil. Então, a gente começou a pesquisar como padrões de erro na fala da criança poderiam dizer para o fonoaudiólogo que tipo de desordens de fala ou desordens de desenvolvimento essa criança tem. Então, a gente começou a pesquisar em conjunto com o pessoal da fonoaudiologia maneiras de usar a inteligência artificial para isso. Então, esse projeto ele vem crescendo desde o meu mestrado. Nós já publicamos vários artigos científicos nessa área e atualmente no doutorado eu estou tentando encaminhar minha pesquisa para mais ou menos seguir nessa linha, porque hoje o projeto está crescendo, nós temos parceria com outras universidades de outros estados, pode ser que isso, num futuro breve ou não tão breve, vire um aplicativo, um produto, né, que o fonoaudiólogo possa usar para fazer a triagem
a triagem da criança que tem desordem de fala, né, para que esse aplicativo possa auxiliar o fonoaudiólogo nas suas tarefas clínicas. Então, a nossa ideia com essa pesquisa é que isso continue crescendo até o ponto de ser algo concreto, algo útil para a sociedade, né? Então, isso é uma realização pessoal que eu tenho, bem além de terminar o doutorado. Para mim, se eu continuasse nesse projeto e visse isso dar certo, isso se concretizar, para mim seria maravilhoso. E claro que no futuro eu também quero terminar meu doutorado e ser docente, né? É uma coisa assim que eu acho que eu ia ficar muito feliz realizando. E quero continuar sendo pesquisadora, quero continuar fazendo pesquisa, é uma coisa que eu gosto. Eu gosto de resolver problemas, eu gosto de encaixar pecinhas, eu gosto de defender hipóteses, eu gosto de ser curiosa e pesquisar como as coisas funcionam. Então, para mim, está sendo uma experiência muito positiva. Espero que eu continue levando esse projeto adiante. Para mim, seria fantástico. E é isso. Então, meus próximos passos a minha empresa é uma empresa nova, então a gente abriu a empresa, digamos assim, lançamos a nossa empresa no início desse ano. Então, a ideia, a princípio, é fazer a empresa crescer primeiro. Então, ter mais clientes, ter uma cartela de clientes maior, ter um espaço físico. Hoje, nós não temos um espaço físico da empresa ainda. Então, ter um espaço físico, aumentar os colaboradores da empresa. E depois, o próximo passo é desenvolver mais produtos dentro da empresa. Então, no momento, a gente tem um produto. A gente trabalha com um produto que é o sistema de monitoramento de temperatura. E a ideia no futuro é que tenham mais sistemas de automação, mais produtos de automação dentro da empresa, que resolvam problemas da indústria, de empresas, ou, enfim, que resolvam algum problema. Acho que essa é a ideia principal, assim, dos próximos passos a seguir. Camille, Oi. posso te fazer uma pergunta? Sim. Tu falaste ali da questão vocês têm 3 pessoas, né? São 3 sócios. Como é que ficou a divisão das tarefas? Tá bem definido, assim, tu, por exemplo, é programadora, o X, lá o fulano X, é analista, o fulano Y ele tem que fazer um pouco de tudo e, inclusive, vender. Como é que vocês chegaram nessa definição? Teve um consenso? Como é que ficou, assim, essa parte? Porque eu me lembrei daquela pergunta da Naira ali, da questão do vender. Quem ficou responsável por vender? Sim. Como que começou? A ideia no início surgiu do meu sócio, que é engenheiro elétrico. Então, ele teve a ideia de fazer esse sistema e ele sabia trabalhar um pouco com o Arduino, com essa programação de Arduino, e ele precisava de alguém para desenvolver o sistema web, que aí foi onde eu entrei. Então, ele fez a parte de montagem das placas, do sistema, e eu fui mais para a parte do desenvolvimento web e juntar o web com o Arduino, fazer o Arduino se comunicar com um servidor na nuvem, por exemplo. Aí, quando nós abrimos a empresa e começamos a vender o produto, foi que nós percebemos que ninguém sabia vender. Então, eu sabia fazer a parte de programação, ele sabia a parte de montar as placas, e nenhum dos dois sabia vender. E aí que a gente teve que buscar um reforço, que é um curso que a gente ainda está fazendo, que ensina como vender, que te dá dicas de como vender o teu produto. E aí acaba que a divisão é meio que, como são só 3 pessoas, não tem uma pessoa para cada função ainda. Então acaba que tu tem que fazer mais que uma coisa, não tem muita escapatória. Então, por exemplo, ele continua na parte de montagem dessas placas, de desenvolvimento dessas placas, do hardware mesmo. Eu continuo fazendo a parte do sistema web, manter funcionando, do cuidar do servidor. E aí nós temos mais uma sócia, que ela é engenheira de alimentos. E agora o nosso produto, a gente voltou ele para vendas para frigoríficos. Então, a gente está direcionando esse nosso produto para atender especificamente frigoríficos, câmaras frias, enfim, essa parte.
Então, todo o conhecimento dela nessa parte de engenharia de alimentos ajudou para esse foco também. E aí, a parte da venda, os três estão tentando fazer. Então, o sistema é meio que na base do procura um cliente, liga, oferece o produto, explica como funciona. Então, os três trabalham com a parte de vendas. Mas aí dentro tem a divisão de, por exemplo, ele monta as placas, eu cuido do sistema. A outra sócia ela fica muito mais nessa parte de vendas, assim, ela é bem mais comunicativa que nós dois. Pessoal da TI, assim, geralmente não é muito comunicativo, é mais na deles. Então, ela já é bem mais comunicativa que nós dois, aí ela fica bastante nessa parte de vendas também. E aí a gente vai se dividindo. Quando surge uma tarefa nova, por exemplo, cuidar das redes sociais. Por enquanto, eu que estou cuidando, mas aí todo mundo dá uma ideia, tipo, tu viu aquela notícia, posta isso ou posta aquilo. E aí, aos poucos, a gente tá direcionando ainda quem que faz o que dentro da empresa, mas não tem nada muito bem definido ainda. Legal. Perfeito. Legal que vocês juntaram, né, 3 profissionais de áreas diferentes, né? Engenharia elétrica, computação e engenharia de alimentos. Legal quando tem essa mistura, né? Não só da mesma área, porque às vezes a mesma área não enxerga coisas que áreas diferentes enxergam, né? Sim, é muito interessante, assim, porque a gente desenvolve o produto e a gente, na nossa cabeça, estava atendendo as necessidades do nosso cliente. Aí a nossa sócia, que é engenheira de alimentos, disse, não, mas isso não é bem assim que funciona lá dentro do frigorífico, não é bem essa necessidade que eles têm lá. Isso é bem interessante, porque a gente tem esse costume de desenvolver as coisas e saber como as coisas que a gente desenvolveu funcionam. Mas o nosso cliente, o nosso usuário, ele não tem essa noção, ele tem uma percepção completamente diferente do sistema. Então, é bem interessante ter áreas diferentes assim dentro da empresa. É bem importante essa troca de informações. Legal. O Pablo, aqui, nosso colega aqui da área de TI, comentou no chat ali, essa solução é interessante para salas de servidores também, né? Para a questão de monitoramento de temperatura, né? Já que tem que estar com o ar sempre ligado. Não sei se já tem algum produto de vocês instalado em sala de servidores. Não, Além sala de de servidores não. Esse foi um grande problema que a gente teve no início da empresa. Assim, a gente desenvolveu um produto e a gente saiu atirando para todo lado. Assim, quem a gente imaginou que servisse, a gente saiu. E aí, a primeira coisa que a gente aprendeu nesse curso é que a gente precisa ter foco no cliente ideal, assim, naquele cliente que é mais provável e que precisa mais do nosso produto. Então, agora a gente está focando na área de frigoríficos. Mas, com certeza, o sistema serve também para monitorar uma sala de servidores, né? Legal, obrigado. Se o pessoal tiver alguma pergunta. Perguntas aí, pessoal. Não se acanhem muito. Boa noite. Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre um assunto lá do início ali, referente à diferença de mulheres dentro das turmas. Eu faço técnico no campus Rolante ali e hoje a maioria da minha turma são homens, ainda, creio eu. Porém, as meninas elas têm um desempenho muito maior. Hoje, em destaque, dentro da turma, acho que temos 5 ou 6 alunos e desses 5 ou 6 alunos só tem um menino. Então, eu acho que dentre essa evolução que nós temos hoje no setor de TI, eu acho que por causa dessa diminuição das mulheres dentro da área, que elas acabam se destacando muito mais. Eu tive poucas experiências de trabalho com mulheres na área da programação, mas as experiências que eu tive, elas se destacavam muito mais do que os homens, assim, em nível de conhecimento, experiência. Eu acho que por causa dessa grande diminuição de
de mulheres no mercado, elas acabam tendo que se esforçar muito mais para ter um destaque, ter um lugar, assim. Na empresa que eu trabalho hoje, nós não temos nenhuma mulher dentro do TI. E eu acho isso meio ruim, para falar a verdade. E eu gostaria de saber se hoje, por exemplo, se vocês voltassem, se vocês entrassem dentro do mercado de trabalho, vocês já estudariam, tipo, pensando dessa forma, ou vocês acham que hoje as mulheres já têm um lugarzinho específico dentro do TI, ou as dificuldades ainda são as mesmas e tudo mais? Porque eu, como homem e novo dentro do setor, eu não enfrentei muitas dificuldades. Porém, as outras meninas que tentaram estágio junto comigo já foi um pouco diferente a situação. Bem legal essa pergunta. Uma curiosidade é que essa área da informática, de computadores e tudo mais, ele começou no início, se tu for olhar lá, tipo, a primeira turma de informática, tem muito mais mulheres do que homens, porque o computador ele era atribuído à área de secretariado, que era basicamente feito por mulheres. E aí, com o passar do tempo, que o computador virou algo mais para games, algo mais que foi tirando esse foco da mulher dentro da área da informática. E essa questão que tu comentou, que na tua turma tem mais meninos e tem entre os destaques da turma estão meninas, bem isso que tu falou, porque muitas vezes as mulheres elas se esforçam o dobro para ter o mesmo reconhecimento que um homem. Assim, sendo bem sincero, o que eu percebi, ano passado eu dei aula, né, no técnico em informática lá de Frederico e tinham muitas meninas nas turmas. Mas o que eu percebo é que muitas vezes elas não se sentem motivadas, elas não se sentem capazes de fazer um técnico ou de seguir na área. E por N fatores, enfim, não tem um motivo específico. Tem muitas coisas que influenciam. Mas é bem nítido, assim, que elas se esforçam muito mais porque elas têm essa percepção na cabeça delas e que elas não são capazes de fazer. De que para o homem, para os meninos, enfim, era uma coisa mais natural. É como se eles já nascessem sabendo fazer aquilo. Na cabeça delas era meio que isso, assim, elas se matavam estudando porque elas achavam que elas não tinham aquela mesma capacidade que os meninos tinham. E os meninos, às vezes, passavam a minha aula inteira jogando enquanto elas estavam lá tirando dúvida, programando. Enfim, eu acho que essa desmotivação que elas sentem reflete também muito no número de meninas que vão para a graduação. Porque às vezes elas estão lá no técnico em informática e elas saem de lá com uma visão não tão boa assim dessa área da informática. Acho que isso influencia bastante. Eu concordo com a Camille. Eu acho, e também acho que não é só a percepção pessoal da menina de que, eu acho que eu não vou conseguir. É muitas vezes uma consequência de como os homens, os colegas no ambiente recebem a mulher na nossa área, né? Tem muito homem, não vou dizer todos, né, porque não seria justo da minha parte, mas tem muito homem que desvaloriza o trabalho da menina na TI, eu acho que ela não é competente o suficiente, não está na mesma altura de um programador homem, sabe? Eu já passei e já vi isso acontecendo com muitas colegas minhas, de a minha colega mulher está explicando alguma coisa, falando sobre um trabalho na área dela, enfim, falando sobre um assunto que ela entende, e o colega homem interrompe para falar a mesma coisa, só que em outras palavras, sabe? Só para dizer que ele falou alguma coisa. Então, são situações desse tipo que acabam fazendo com que a mulher se sinta reprimida. Não sei se vocês entendem, na nossa área, sabe? Às vezes são coisas pequenas, mas que vão reprimindo a mulher e fazem ela se sentir como se ela não fosse capaz. Mas, na verdade, é justamente o contrário. O que a gente vê é que tem muitas áreas da TI em que a sensibilidade da mulher faz total diferença, né? A atenção aos pequenos detalhes. Então, tem várias coisas aí que a mulher acrescenta na nossa área e que não pode ter medo, não pode ficar
pensando no julgamento dos outros, né? Tem que botar a cara a tapa e vai em frente, sabe? É uma situação que as mulheres, infelizmente, ainda vão passar, acho que um tempo enfrentando, mas, gente, não pode ter medo, tem que pegar e seguir em frente, né? Dificuldade está aí para todo mundo, talvez para as mulheres na nossa área um pouco mais, talvez seja um pouco mais difícil, a gente tem que se esforçar mais para ser reconhecida no mesmo patamar, mas tem que buscar o nosso espaço. E é justamente isso que está acontecendo, está tendo bastante eventos exclusivamente para mulheres, né? É justamente para a mulher se sentir mais confortável, mais à vontade de fazer perguntas, porque o que acontece, eu já presenciei de uma colega fazer uma pergunta e um outro colega rir da pergunta e tipo, como que tu não sabe disso? Então, ninguém é obrigado a saber, né? Ninguém nasceu sabendo. Então, o intuito desses eventos, exclusivamente para mulheres na TI, é justamente para engajar isso. E eu compartilhei aqui no chat com vocês, se alguém tiver interesse. É o segundo link. Então, participem, troquem ideias, conversem com outras mulheres, sabe? É bacana trocar essa experiência. Eu acho que outra coisa que acontece muito também nessa área é as pessoas criarem um estereótipo do que elas acham que a mulher, como a mulher deve ser na TI. As pessoas, quando eu digo que eu trabalho com desenvolvimento web, as pessoas ficam me olhando assim, mas tu não tem cara disso, tu não tem cara de programadora. Então as pessoas criaram um estereótipo de que tem que usar a camiseta de banda e tem que jogar e várias coisas assim, que também eu acho que afasta um pouco as mulheres dessa área, porque não necessariamente eu tenho que usar uma camiseta de banda, é só um exemplo, não quer dizer que seja ao pé da letra isso, para ser programadora, por exemplo. Então, acho que isso é algo que acontece muito também. E aí as meninas ficam meio assim, tipo, acho que eu não me encaixo nessa área, porque não sou assim, não gosto de jogar. Eu não jogo nada, por exemplo, nunca joguei nada, assim, inclusive não gosto de jogos, assim, tem uma versão a jogos. E sou programadora, adoro programar. Então é algo que sempre quando eu falo que eu sou programadora, as pessoas ficam, como assim? Inclusive teve um episódio uma vez que eu falei para um homem que eu era programadora e ele começou a me fazer perguntas específicas da área, do tipo, se tu abrir o terminal e digitar tal coisa, o que acontece? Me testando para ver se eu realmente era programadora, se eu sabia do que eu estava, né, falando. E foi assim, foi uma coisa bem que me marcou bastante, assim, porque ele começou a me fazer perguntas, assim, para ver se eu realmente estava falando a verdade, se eu realmente era programadora. E acontece muito isso, infelizmente. E eu queria fazer uma colocação ali quando a Camille falou também que muitas vezes os colegas jogavam e dormiam nas aulas, mas essa questão de estudar também está relacionada com o sucesso profissional, né? Vocês podem ver que quem se foca mais também, independente de ser menina ou não, tem as melhores oportunidades também, muitas vezes, né? Com certeza, com certeza. Esses dias, inclusive, uma colega que foi colega nossa, ela veio me pedir indicações de pessoas que trabalhavam com algumas linguagens específicas, ou enfim, conheciam algumas linguagens específicas, se eu tinha algumas indicações para fazer. E eu fiz indicações de alunos que eu tive ano passado, e com certeza os alunos que eu indiquei foram aqueles que mais se dedicavam, que às vezes não eram nem os melhores alunos, os que mais sabem, mas eu sei que são aqueles alunos que têm interesse de aprender, que vão atrás, que não vão ficar dormindo no ponto, que vão perguntar, que vão tirar dúvidas, se não sabem, vão pesquisar no Google ou vão perguntar para alguém, que eles se interessam mesmo por aquilo, que eles se dedicam àquilo que eles querem. Então foram as minhas indicações. Legal, Gurias. Bem interessante, né? Essas questões todas. E a palestra já são 8h40. Tá tão bom que a gente nem percebeu, né? A hora passando.
Não sei se mais alguém tem perguntas para nós, também não quero tomar muito tempo de vocês, eu sei que vocês têm outras coisas também para fazer, então se mais alguém tem, senão a gente vai encaminhando o final da palestra. Alguém tem mais alguma questão aí, pessoal? Acho que ficou tudo bem esclarecido, né? Foi bem legal esse bate-papo, né? Foi um bate-papo descontraído, informal, né? Que às vezes me rende mais até do que uma palestra formal, uma palestra mais séria, que não tem tanta, né, oportunidade de perguntar, enfim. Então, agradecer também ao Marco pela ideia, né, e também, né, pelo convite às gurias, mais uma vez, né, foram colegas de graduação e hoje estão cada um, né, seguindo aí sua vida profissional e tendo a oportunidade de se encontrar hoje para discutir um pouquinho, então, né, sobre a área de TI. Então, agradeço mais uma vez a Maria Helena, que foi minha colega lá no Politécnico, a Camille, desejo sorte para a empresa, tá? Se ficar rica, empresta um pouco para nós, ou dá para nós um pouquinho de dinheiro. Essa parte que fica rica, olha, todo mundo acha que vai abrir uma empresa e ficar milionário, não é assim, gente. Brincadeiras à parte. E também a Karina, né? Nossa colega de rede federal. Marco, quer fazer as tuas últimas considerações aí? Marco? Oi? Não, se quiser fazer as tuas últimas considerações, eu acho que a gente vai encerrando, né? Já são 8h40, acho que... Eu acho que sim. Até a palestra já se estendeu um pouco mais do que as outras, mas é porque estava legal a conversa mesmo. E é isso, então, meninas. A gente gostaria de agradecer a participação de vocês, a presença. Foi muito legal porque acabou sendo uma conversa mais, vamos dizer assim, interdisciplinar, né? Que nem vocês falaram. É legal que vocês, cada uma seguiu em uma área dentro do curso, né? Assim como eu tinha mais afinidade com outra área, fizemos o mesmo curso, mas cada um seguiu para uma outra sub-área. Isso que é legal, né? Também, né? Muitas vezes os alunos não se identificam com algo, mas tem vários campos de atuação para estar trabalhando e o mercado de trabalho na nossa área, eu acho que é a área mais promissora que existe, né? Acho que seria isso, então. Realmente tem campo para todo mundo, gente. Só baixar a cabeça, trabalhar, não ter medo de seguir em frente, não pensar em desistir, superar as dificuldades. E, novamente, agradeço o convite aí. Se precisarem de qualquer coisa, tirar qualquer dúvida, eu vou deixar meu e-mail ali no chat. Daí, estou disponível aí. Muito obrigada. Então, tá. Os últimos comentários aqui, então, para nós encerrarmos. A Naira colocou ali, obrigada pelo compartilhamento de informações. A Fernanda, que nossa aluna da Info1, obrigado, boa noite. O Pablo, nosso colega aqui do setor TI. Quem tem empresa trabalha 5 vezes mais e não tem dia ou noite. A Camila, isso mesmo. E o e-mail da Maria aqui. Não sei se às vezes querem deixar também o e-mail delas, enfim. Mas o da Maria, se alguém quiser anotar, tá aqui, mariafranciscato@gmail.com. Tá, então, boa noite a todos. Agradeço a presença de todos e no dia 24 de setembro, né, ainda nesse mês, temos a próxima palestra, tá? E também, mais uma vez, reforço o convite para as nossas palestras que teremos ainda até outubro. E aí depois, né, encerramos esse ciclo de palestras. Então tá, valeu, gurias, obrigado e boa noite. Valeu, gente. Também nos colocamos à disposição de vocês aí
quando vocês precisarem. Valeu a parceria. Até mais. Valeu. Tchau. Abraço. Valeu. Tchau, tchau. Aqui.